Bom, prazer, nós somos o grupo da Bengala Modernizada. Os nossos integrantes são Guilherme Romano, Leonardo Santana, eu, o Henrique Bertuzzi e o Hussein Samir. Bom, para o nosso projeto, após pesquisas, a gente viu que pessoas com deficiência sofrem várias dificuldades para se locomover, como, por exemplo, várias calçadas que são esburacadas, tem irregularidades, a inexistência da ligação entre a calçada e a rua, né, que não teria a guia no caso. Algumas rampas inadequadas com problemas que não ajudam em nada no caso, e a ausência de pisos táteis, que, por exemplo, em muitos lugares podem até ter o piso, só que, por exemplo, ele não tem uma continuidade, ele termina, tem algum ponto que ele chega, termina e pronto, a pessoa que se vire depois. E depois de observar esses pontos, a gente viu alguns objetos, pode-se dizer assim, que são o que auxilia o cego, que seria ou seria muito caro ou seria uma coisa muito simples, que seria a bengala tradicional, né, que é uma coisa mais simples, e ou o que seria muito caro, que seria o cão-guia. E para contornar esses dois problemas, né, ou ser muito barato e muito simples, ou muito caro e muito assim, o cão-guia é bom. A gente resolveu criar uma bengala com sensor, que ela tem um sensor que gira em 165 graus, mede uma distância de 1,5 m e qualquer objeto que entre no seu campo de visão, ele apita, faz um barulhinho para a pessoa conseguir identificar que tem algum objeto perto e assim tomar mais cuidado. Prazer, sou o Guilherme e eu vou apresentar a proposta. Então, conforme foi apresentado anteriormente, esse projeto visa desenvolver um protótipo que tem um foco, né, da dificuldade de locomoção dos deficientes visuais nas cidades. Como mencionado, hoje nós temos duas saídas, que seria o cão-guia e a bengala. Portanto, foi pensado em um desenvolvimento de um protótipo no qual ele visa ser uma bengala sensorizada que possui um servomotor no qual se movimenta, né, posicionando o sensor em um ângulo de 165 graus horizontalmente, que esse sensor acaba medindo uma distância de 1,5 metros para baixo, no qual caso ele encontre algum objeto, alguma pessoa, alguma coisa nessa distância, ele acaba acionando um buzzer que acaba emitindo um efeito sonoro e assim a pessoa ela acaba entendendo que mais ou menos numa distância de 1,5 metros dela se encontra algum obstáculo, algum objeto. Sendo assim, nós planejamos o nosso trabalho, nós dividimos ele em três tarefas principais, que seriam a documentação, a programação e a montagem. Dentre elas, algumas tarefas nós estipulamos algumas datas, porém é, acabamos ultrapassando algumas datas, mas a maioria delas conseguimos realizar elas antes do tempo estipulado. Então foi um projeto relativamente mais simples, porém essa era a proposta planejada. Olá, meu nome é Leonardo Santana dos Santos e eu vou falar um pouco do protótipo a respeito do nosso projeto. Para a construção desse projeto e os protótipos foram requeridos os seguintes materiais: um Arduino Uno, uma protoboard, um sensor ultrassônico, um buzzer, um servomotor, papel multibase e a bengala. É, Este projeto conta com três saídas digitais e uma entrada digital. O sensor ultrassônico ele é uma entrada e uma saída digital ao mesmo tempo, a partir do trigger, que serviria como saída, e o echo, que serviria como entrada digital. O buzzer e o servomotor eles são as outras saídas digitais. E os cabos macho e fêmea para ligação de todos na protoboard. O protótipo conta com uma angulação de 165 graus, sendo uma angulação perfeita para a leitura e ao redor do usuário. Essa distância ela é calculada a partir da seguinte fórmula: a distância é igual ao tempo de duração do sinal de saída vezes a velocidade do som. Isso tudo dividido por 2. Em que o tempo e a duração do sinal de saída é o tempo na qual o sinal do output permanece em nível alto. E a velocidade do som ela já tem a base de 40 metros por segundo.
A partir disso foi discutido e alocando a alocação de cada material em sua parte do carrinho. O carrinho, em por si só, feito da parte do papel de base, sendo seguro e bastante para segurar a protoboard, o Arduino e tudo mais. E a partir dele também nós fizemos uma base para o servomotor, que foi alocado justamente para em cima do carrinho para a leitura ao redor do ambiente, junto com o sensor ultrassônico para a captação e a leitura tipo à distância. E também fizemos uma base angulada para a bengala ser encaixada com o carrinho, para o deslocamento perfeito do carrinho e utilização perfeita da bengala, sendo assim não atrapalhando um e nem outro, né, para o usuário. Bom, eu sou o Hussein Samir e eu vou apresentar a conclusão. O projeto está funcionando, o sensor está enviando o sinal devido, está girando 165 graus, e assim que o sensor acha um obstáculo ao percorrer a distância, ele alerta o buzzer, assim cumprindo com o seu objetivo final. Também vimos que é possível, além de uma bengala, aplicar o projeto no andador. Uma dificuldade encontrada foi que, para ter uma maior precisão com o sensor, o eficiente visual teria que ter um uso constante. Assim possível ter uma base de média para a distância exata que seria para o conforto dele, dependendo se ele vai caminhar na rua, em algum estabelecimento ou na própria casa. O sensor ele move em 165 graus e tem uma velocidade limitada para fazer essa giratória. E assim o cego teria também que se acostumar com essa velocidade. A seguir, vamos apresentar uma simulação que inicialmente vai ter 10 centímetros, mostrando o funcionamento do sensor junto com o buzzer, que ele alerta e solta um som, né? E depois vai ter a parte 2, onde vai ser mostrado a bengala funcionando a uma distância pré-definida de 1,5 m. Aí.